se assentar, irmãos. Eu vou... Você pode abrir sua Bíblia em Isaías. A gente vai ler Isaías daqui a pouco. Mas hoje Deus colocou uma palavra realmente no meu coração para me dividir com a igreja. Mas enquanto eu estava ali atrás, estava vendo o ministério de louvor cantar, os louvores que foram escolhidos, olhando a igreja empolgadíssima cantando. Aí eu falei assim: ô Senhor, o Senhor ainda não me permite gravar as letras das músicas, né? Mas eu estava ali, aí eu estava pensando o seguinte comigo mesmo: o que eu vim falar aqui hoje, o que você cantou, na verdade é a conclusão do que eu vim fazer hoje. Aí eu comecei a me perguntar: eu ainda tenho que falar alguma coisa? Porque vendo como vocês cantaram cada louvor que foi ministrado, a sensação é que eu comecei a ter que vocês já estão completos. Eu juro para vocês. Eu falei assim: Senhor, eles cantaram. Olha quanta energia. Olha quanta vida. Olha como empolgados eles estão. Aí a pastora sobe. E meu coração começa a trabalhar o seguinte: eu vou falar com vocês sobre como vencer o medo e alcançar resultados extraordinários. Se você pegar depois os louvores que foram cantados, e se você colocar cada letra daqueles louvor com toda a empolgação que você cantar, e você executar cada frase que vocês falaram aqui, não tem medo que seja superado pela vitória que Deus tem decretado na vida de vocês. Não tem medo que vai ficar de pé. Não tem nada que vai ficar de pé. Vocês cantaram que Jesus é tudo. Que Ele é extraordinário, maravilhoso, forte. Aí quando a gente vai para o mundo, a gente, por qualquer coisinha pequena, a gente se esquece de tudo que nós cantamos. Aí eu me perguntando ao Senhor: por que falar disso, Senhor, de vencer medo? A sua igreja já provou, não tem medo de nada. Ela está imbatível. Aí o Senhor me levou lá na história de Gideão. Deus escolhe Gideão e fala para Gideão: escolhe valentes no meio do povo. E você conhece muito bem, quando Gideão falou assim: eu preciso de valentes, apareceram 30 mil, não foi isso? Aí Deus falou assim: tem muita gente, diz que quem estiver com medo, pode ir embora. Entenda o seguinte: quando Gideão chamou, ele falou assim: eu preciso de homens para uma batalha, para uma guerra, para ir comigo numa batalha. A gente vai contra um inimigo e eu preciso de valentes. Apareceram 30 mil. Aí Deus falou assim: faz o seguinte, se você acha que você está bem acompanhado, diz que quem tiver com medo, que eu não vou pesar a mão sobre eles, eles podem ir embora. Foram embora 20 mil. Toda vez que um líder chamava os valentes do povo para guerrear, eles falavam o seguinte: os medrosos não precisam vir. Os medrosos podem ficar em casa. Porque quem tem medo já está derrotado. E ainda consegue fazer com que aqueles poucos corajosos fiquem com medo também. E eu queria sugerir a você o seguinte: quando você chegasse na sua casa, agora não, quando você chegar na sua casa, você vai pegar o link da igreja, esse link do culto de hoje, você vai pegar e encaminhar para você mesmo. Para toda vez que você precisar de força, coragem, você possa de novo ser nutrido pelos louvores que você entoou. Deus precisa reviver isso em você, e você tem que ter essa energia que você dispôs a cantar aqui. Você tem que ter essa energia de frente de todos os desafios que surgirem diante de você.
Não tem batalha capaz de derrotar você, se você estiver empolgado do jeito que você estava quando cantou esses louvores. Não vai ter enfermidade que vai tirar a sua paz, a sua alegria, a sua tranquilidade. Não vai ter desemprego que vai fazer com que você fique prostrado, desanimado, porque você é forte, imbatível. Você tem tudo que você precisa para vencer. Você não precisa de mais nada, porque tudo que é necessário, Ele já te deu, que é Ele mesmo, um nome que tem todo o poder. Nós recorremos a tantos artifícios para socorrer-nos nas nossas angústias. Quando estamos enfermos, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente liga para alguém e fala assim: você conhece um médico especialista em tal enfermidade? Quando nós estamos desempregados, o que nós fazemos? Procuramos nossos amigos e enviamos nossos currículos. Arruma uma porta de emprego para mim. Você tem tudo que você precisa. Não estou dizendo que você não tem que fazer também essas coisas, mas você precisa, com muita energia, acreditar que Deus está contigo, de que tudo que você precisa já lhe foi dado. Você tem o poder para vencer todas as batalhas que surgirem diante de você. E eu quero que você abra em Isaías 41. E eu espero conseguir chegar no final e ler isso aqui que eu encontrei na minha caixinha de correio hoje à tarde. Incrível, tem tudo a ver. Mas eu vou conseguir. Isaías 41, verso 10. A minha versão, nova versão internacional, fala assim: por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Louvado seja o teu nome. Senhor, nós te adoramos e te exaltamos. Eis a tua palavra lida, e que agora, Senhor, do teu trono toda a tua autoridade venha e alcance os corações, para que eles possam ter vida, força, vencer todos os seus medos interiores e exteriores e terem certeza de que o Senhor está conosco em todas as caminhadas. Não existe, Senhor, batalha que o Senhor entre, ao qual o Senhor venha perder. Todas elas o Senhor vence, porque o Senhor é a vitória em si. Nós te adoramos e te engrandecemos pelo teu nome poderoso, Senhor. No nome de Jesus, amém. Como eu falei, eu quero trabalhar com você vencendo o medo e alcançando resultados extraordinários. Quantas vezes na nossa vida nós deixamos de alcançar alguma coisa simplesmente porque naquele momento o medo veio sobre nós? Quantas vezes nós deixamos de ter algum resultado em alguma situação da nossa vida, simplesmente porque nós nos colocamos já no patamar de medrosos, nós sequer tentamos fazer algo. Nós somos como aqueles que desejam chegar do outro lado da rua, mas não temos coragem de botar o pé fora do meio-fio. Somos impedidos de alcançar aquilo que Deus já tem reservado para nós, simplesmente porque nós ficamos aqui temendo, com os nossos braços cruzados, tremendo de pavor das situações que nos surgem. Não avançamos, não temos coragem de botar um pé na frente do outro, porque somos tomados pelo medo que vem a nos dominar. O interessante é que quando o Senhor fez essa carcaça, esse corpo humano, Ele foi lá e colocou, realmente, na nossa programação, Ele colocou lá, medo. Porque eu não posso viver sem medo, você não pode viver sem ele. Porque o medo também é uma das coisas que faz com que eu continue vivo. Porque se eu não tivesse medo, eu não olharia para um lado nem para o outro, eu atravessaria a rua.
Se eu não tivesse medo, eu soltava de um avião sem paraquedas. Para que serve o medo, afinal de contas? O medo, ele nunca foi uma placa vermelha escrito pare. O medo é uma placa amarela que diz: atenção, observe o que está à sua frente, se prepare para o que é necessário. Se eu quero soltar de avião, eu preciso saber quais são os riscos. Eu estou a 3.000 pés de altura. Se eu soltar sem paraquedas, o que vai me acontecer? Talvez eu não chegue nem vivo, não preciso nem bater lá embaixo, eu vou morrer no meio do caminho. Mas para que eu possa saltar, o que eu tenho que fazer? Primeiro, ter um paraquedas. Segundo, ter um instrutor que me ensine como saltar de paraquedas. Então, o medo, ele tem os seus pontos favoráveis, mas ele não pode ser nunca algo que nos paralise. Ele não existe para nos paralisar, para nos impedir de avançar. Paola falou aqui daquele episódio de Moisés, quando o povo está lá na margem do Mar Vermelho, de repente alguém diz assim: um exército vem atrás, e o povo ficou cheio de medo, cheio de pavor. Na cabeça dele, na palavra que eles começaram a proferir, eles vão nos matar, nós vamos morrer, não tem saída. Aí Paola falou muito bem aqui, que ela nos disse o quê? Aí Moisés olha para o céu e fala: aquele que me trouxe até aqui, ele não é aquele que vai me deixar morrer aqui. O que eu tenho que fazer? Eu estou com medo, mas o que eu tenho que fazer? O que você tem na sua mão? Deus, ele quer trabalhar na minha e na sua vida, não é com nada além do que nós já temos. Ele quer trabalhar na minha e na sua vida, fazer com que a gente seja invencível, imparável, inalcançável com aquilo que você já tem. Porque é com o que você já tem que ele vai fazer com que você alcance resultados extraordinários. Deus não precisa que você tenha nada além disso que você já tem. E acrescente só uma pitadinha, que aí é o que a Paola falou aqui: a direção do Senhor. Quando nós ouvimos o que Deus tem a falar, não tem mar que vai ficar diante de nós. Ou a gente anda por cima das águas, ou ele vai se abrir para a gente passar. O rio cessa a sua correnteza, as muralhas caem diante de nós. O deserto causticante não será forte o suficiente para vencer a mim e para você. Nós atravessaremos ele e chegaremos do outro lado com um brado de vitórias. E nós precisamos só ter aquela dose pequena de medo, não para parar, mas sim para nós conseguirmos olhar e saber de que mais que eu preciso. Além do que eu tenho, o que mais eu preciso nesse momento para mim conseguir chegar onde eu desejo chegar. E eu quero caminhar com você, com que eu no meu coração coloquei, e quero que você também consiga alcançar o mesmo. Para nós vencermos o medo e alcançarmos resultados extraordinários, primeiro nós precisamos identificar as raízes do medo. Existem várias, eu vou enumerar 3. Medo do fracasso. Quantos de nós, às vezes, antes mesmo de começarmos qualquer coisa, nós já decretamos na nossa mente que nós não conseguiremos. Temos medo do resultado. Já colocamos que aquilo não vai conseguir, que eu não consigo fazer aquilo, que eu não consigo alcançar aquilo. Não adianta abrir um negócio porque não vai dar certo. Não adianta eu enviar meu currículo para essa empresa porque ela não vai me escolher. Não adianta eu paquerar aquele menino porque ele não vai olhar para mim. Não adianta eu paquerar aquela menina porque ela não vai olhar para mim. Medo do fracasso. Antes mesmo de começarmos qualquer coisa, nós já decretamos o resultado final. Deixa eu dizer um negócio para você: desse jeito realmente não vai dar certo. E eu quero usar de novo Moisés para ajudar a gente a compreender como resolver essa raiz do fracasso. Olha só,
Moisés foi poupado, você já sabe da história, mas vamos caminhar bem rápido. Moisés foi poupado de um decreto de Faraó, todas as crianças homens devem morrer. Moisés é poupado, chega até, é criado pela filha de Faraó dentro do palácio. Moisés cresce, fica um rapaz forte. De repente ele olhando, e ele vê um egípcio maltratando muito um hebreu. Ele se condói daquilo, porque ele era também um hebreu, e ele tira a vida do egípcio, esconde o egípcio debaixo da terra. Um outro dia ele passa e vê um hebreu brigando com outro, e ele fala assim: por que tu está fazendo isso? E o camarada fala para ele assim: quem é tu? Tu pensa que é algum juiz entre nós? Ou vai fazer comigo o que você fez com aquele egípcio? Moisés fala assim: caramba, eu pensei que tinha feito tudo escondidinho, que ninguém tinha visto, mas alguém viu. Moisés foge para o deserto, foge do Egito, sai de lá. Ele chega, encontra uma família que cuida dele, que tem uma sua esposa. Aí de repente Moisés está lá agora pastoreando as ovelhas no deserto, e de repente ele avista uma arvorezinha pegando fogo. Ele olha para aquela arvorezinha e fala assim: caramba, ela pega fogo, mas ela não se consome. Que estranho isso, interessante, eu vou lá olhar. Quando ele se aproxima, uma voz de dentro da sarça grita para ele e fala assim: não chegue mais, porque esse lugar aqui é santo. Se você quer se aproximar, tem uma coisa que você tem que fazer: tira a sandália do seu pé. E Moisés obedece, tira, se aproxima. Naquela voz começa a falar com ele e lança um desafio para ele: eu vou usar a sua vida para você resgatar e tirar do Egito o meu povo que está sofrendo, porque o clamor deles chegaram ao meu ouvido, e eu preciso de alguém aqui na terra para cumprir essa promessa, para cumprir esse objetivo. O que Moisés logo fala? Moisés fala, já no coração dele nasce e ele externa: isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Eu conheço quem está lá, quem é governante do Egito agora. Eu brinquei com ele, o cara não é flor que se cheire. O cara é enjoado, o cara é bravo, ele tem o poder de fazer o que ele quiser. Isso não vai dar certo. E quando eu chegar diante dos hebreus, eu sei o que dois falaram comigo. Você imagina aquela multidão, o que vai falar comigo? Isso não vai dar certo. Moisés, ele estava dizendo o seguinte: esse é um projeto falido. Se o Senhor usar a mim, não vai dar certo, porque eu não consigo falar, eu não vou conseguir chegar diante dos hebreus, não vou conseguir chegar diante de Faraó. E mesmo que Deus começasse a falar com ele: olha só, eu vou, cara, olha só, eu vou usar o que você tem. O que você tem na mão? Um cajado, jogue no chão, vira uma cobra, pega pelo rabo. Ela vira um cajado de novo, bota a sua mão ressequida. Deus começa a fazer alguns milagres e diz assim: ó, é através disso, olha só, eu estou contigo. E Moisés continua dizendo assim: não vai dar certo. Aí Deus, ele falou assim: eu vou usar esse cara, mas eu vou ensinar ele e vou mostrar para ele que vai ser diferente o resultado. Mas nesse momento, se eu deixar ele ir desse jeito, não vai dar certo. Aí Deus fala assim: pode ir, Moisés. Eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar o seu irmão para ser o seu porta-voz, mas eu não vou abrir mão de você. E o final da história você sabe. Quem se tornou aquele homem que lá no deserto achava que um projeto ia ser fracassado? Ele se torna o maior homem até os dias de hoje para aquele povo. O maior profeta. Ele consegue, ele vai vendo tudo que Deus faz, vai obedecendo e vai aprendendo que ele pode vencer o medo do fracasso. Quando Deus mais uma vez fala assim: use o seu cajado, toque nas águas, ele não titubeou mais. O mar se abriu. Quando o povo falou assim: não tem água, Deus falou: toque na rocha. Ele não falou mais: isso é um projeto fracassado. Ele toca na rocha. Ele conduz o povo pelo deserto. Ele ensina o povo. Ele ouve o Senhor e faz o tabernáculo do jeitinho que o Senhor falou. Ele instrui aquele povo a chegar até a fronte do Rio Jordão. Medo do fracasso. Eu e você
Não podemos ter isso. Se nós queremos alcançar resultados extraordinários, nós temos que acreditar naquilo que Deus coloca no nosso coração e na nossa mente. Se Deus, Ele promete para nós uma família maravilhosa, Ele vai te dar uma família maravilhosa, e não pode vir no seu coração nenhum temor sobre isso. Se Deus disse que você vai ser poderoso no lugar que você está, você não pode temer o projeto que Deus colocou diante de você. Se Deus disse que vai abrir uma porta para você de emprego, você não pode começar a se menosprezar ou dizer que aquilo não é para você. Você tem que perder o medo do fracasso. Para que Deus te coloque em posições extraordinárias, você não pode ter o medo de começar. Por maior que seja o que tem aparência que seja lá na frente. Porque às vezes realmente nós olhamos para algo, Osmar, e olhamos para aquilo ali e falamos assim, isso é muito grande para mim. Aí eu olho para mim e falo assim, eu sou muito pequenininho para isso. Mas se Deus colocou no seu coração e na sua mente, é para ser seu. E não é você que vai deixar sair da sua boca coisa diferente disso. Uma outra raiz de mal é o medo do desconhecido. A insegurança que temos diante daquilo que nós desconhecemos. O medo que nós começamos a criar dentro de nós daquilo que nós não temos controle. Porque nós queremos ter controle de todas as coisas, queremos ter o conhecimento de tudo, queremos quando for entrar em alguma situação que a gente tenha o domínio daquilo. Isso é o melhor resultado. Só que esse tipo de lugar, esse tipo de situação, ele não me faz alcançar o extraordinário. Ele me faz alcançar aquilo que eu já consigo alcançar. É o que nós chamamos de zona de conforto. Porque se aquilo não demanda um esforço maior meu, se não demanda uma coragem maior minha, se não demanda um conhecimento além do que eu tenho, ele não me leva a resultados extraordinários. Ele não vai me levar para o lugar que Deus realmente quer que eu esteja, que eu alcance. Isso me faz lembrar daquela história que Marcos, Lucas e Mateus contaram. Jesus diz assim, precisamos atravessar para outra banda do mar. E Jesus então está agora dentro do barco, muito cansado, se deita sobre um travesseiro, o sono vem e ele dorme. De repente o mar começa a bater no barco para lá e para cá, aquela tempestade muito forte, que alguns de nós sabemos muito bem, quando chega uma situação dessa, desce-se as velas, porque já não se tem controle de leme, não se tem controle de mais nada, as ondas grandes já caindo sobre a embarcação, batendo no barco para lá e para cá, uma situação de total perda de controle daquilo que os discípulos podiam fazer. Por mais capazes que eles fossem em dominar um navio, dominar um barco, eles já não sabiam como controlar aquilo tudo. E quando tem uma situação dessa, que foge totalmente ao nosso controle, à nossa força, à nossa capacidade, nós precisamos fazer o mesmo que eles fizeram. Eu preciso ir lá e chamar Jesus. Jesus, não te importes o que está acontecendo conosco. E por certo, Jesus se importa com o que está acontecendo contigo. Jesus se importa com o que está acontecendo na sua casa. Jesus se importa com o que está acontecendo na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios. Jesus se importa com cada detalhe da sua e da minha vida. Não tem nada que passe desapercebido dele. Momentos em que nós precisamos colocar a nossa fé e agir por nós mesmos através da fé nele. Em momentos que nós temos que colocar a nossa posição e dizer assim, Senhor, isso é muito maior do que eu, já está muito pesado, muito grande, eu não consigo sozinho. Se o Senhor não estiver comigo, eu não consigo, eu não vou, eu não avanço, eu não ganho, eu vou perder, eu vou morrer. Eu e você precisamos aprender
que a única forma de eu alcançar resultados extraordinários é entrando em situações extraordinárias. Vivendo a mesma vida que eu vivo hoje, eu não vou alcançar nada melhor do que eu já alcancei. É aquilo que a gente aprende na matemática, que nós precisamos mexer numa variável. Quando nós mexemos numa variável, o que acontece com o resultado? O resultado muda, mas se a variável for a mesma, o resultado é o mesmo. Eu e você ficamos pedindo a Deus que Ele faça algo extraordinário na nossa vida, mas nós não aceitamos situações extraordinárias. Quando vem alguma coisa que começa a ser maior do que a nossa capacidade, nós pensamos em desistir, em abandonar, em largar tudo. E Deus nunca colocou uma situação maior do que você para fazer com que você pare diante dela. E sim para que você seja maior do que ela, se torne melhor do que ela, se torne mais capaz do que ela, através dele. Toda vez que situações surgirem e que forem grandes demais, recorra a Ele, mas não desista, não abra mão daquilo que Deus já colocou diante de você. Não abra mão dos resultados que Deus já colocou diante de você. Aqueles discípulos só alcançaram o outro lado da margem porque ousaram aguardar Jesus. Ou melhor, aquele barco chegaria de qualquer jeito, que Jesus estava ali. Então vamos lá, o segredo para a sua vida dar certo: tem que ter Jesus no barco. Porque quando eu e você temos Jesus no barco, e o barco aqui é a nossa vida, pode vir o que for, pode vir a enfermidade que for, do tamanho que ela quiser, que você só olha e fala assim: Jesus, Tu estás aqui ainda? Se Tu estás aqui, eu passo por isso. Porque se Jesus está conosco, a gente alcança todos os resultados, a gente vence todas as batalhas. Mas eu e você precisamos ter Ele na nossa vida. E não podemos ficar reclamando dos desafios que vêm. Tem um ditado que diz assim: os melhores soldados são forjados no campo de batalha. Você já parou para olhar na Bíblia e ver por que Davi se tornou rei de fato? Não foi só porque Samuel tinha ido lá ungir ele. Não. Foi porque o primeiro desafio que surgiu diante da vida dele após a sua unção, ele olhou e falou assim: essa é uma oportunidade que eu tenho. E não vai ser esse gigante incircunciso que vai tirá-la de mim. É grande, é forte, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Os desafios, eles vêm sempre. O que vai fazer com que eu e você sejamos maiores do que nós somos hoje é justamente isso. Então, não abra mão de ter Jesus com você. Terceiro é o medo do sofrimento. Um temor diante de uma dor, de uma perda. Esse sentimento de sofrimento, ele me impede de alcançar resultados extraordinários. E um exemplo fantástico é Jó. Vivendo a sua vida tranquila, na sua zona de conforto, tudo indo bem, muita grana, filhos belos, festa todo final de semana. De repente tudo aquilo vem abaixo. Tudo se perde. A história você já conhece. Mas eu quero me atentar aqui só ao seguinte: em tudo que Jó passou, o que fez ele receber no final de tudo da sua vida, tudo em dobro, foi a forma como ele se portou diante do sofrimento que o assolou. Jó em momento nenhum reclamou de Deus, culpou Deus, se disse inocente do que estava acontecendo. Ele aceitou aquilo
como algo inexplicável para ele, mas que de algum jeito tinha algum sentido para o eterno. Se faz sentido para o eterno, Jó colocou no coração dele: eu passo por tudo isso, por toda essa dor, por todo esse sofrimento, porque, aí ele fala lá no final, e ele diz assim: por quê? Vocês podem até não estar vendo, mas eu estou vendo que o meu Redentor, ele vive, e no tempo que ele quiser, ele cessa tudo isso e me coloca numa posição diferente. Mas nós fazemos muitas das vezes contrário ao que Jó nos orienta. Quando a dor e o sofrimento começam a realmente martelar dentro de nós, do nosso coração, a apertar dentro da nossa mente, nós tendemos a querer questionar Deus sobre aquilo que está nos acontecendo. Queremos nos perguntar: por quê? Eu mereço isso? Como se a gente tivesse direito a alguma coisa. O que Jó nos ensina é o que nós devemos praticar. Quando alguma coisa dessa situação acontece sobre as nossas vidas, nós precisamos entender que o nosso Redentor vive. E se faz sentido para Ele, isso é o que basta. Isso é o que importa. Eu só não vou me deter diante das dores e dos sofrimentos que me assolam. Mesmo em meio a toda a dor e meu sofrimento, eu vou continuar avançando, vou continuar tocando a minha vida, vou continuar dando o meu testemunho de que tudo vai bem. Eu estava lendo a história da Sunamita, eu falei assim: que coisa impressionante. Nós às vezes jogamos nossas palavras fora, ao vento. Falamos coisas que não deveríamos falar com pessoas que não deveriam ouvir. Contamos coisas que eles não deveriam saber. Falamos de projetos e contamos para eles as sementes que nós queremos lançar no solo, para pessoas que não merecem e que nem poderiam ouvir. E a Sunamita me ensina uma coisa tremenda, que não importa o que seja, eu só falo com quem vai contribuir para a minha vida. Eu só falo da minha dor e do meu sofrimento para aquele que tem poder para resolver. Eu só conto as bênçãos, os meus sonhos, os meus projetos para aquele que merece ouvir e que está sonhando comigo. Ela nos ensina exatamente isso, e é isso que nós devemos aprender. Eu não lanço, eu não conto o meu projeto, eu não conto as minhas dores para quem não pode fazer nada por mim, para aqueles que vão rir do meu sofrimento. Eu preciso procurar as pessoas certas, que vão poder me dar o auxílio certo, na hora certa. E uma dessas pessoas você encontra 24 horas por dia. Ele sonha o que você sonha. Ele enxuga as suas lágrimas. E Ele está pronto para ouvir tudo que você quer falar. Jesus. Oh, Jesus, aleluia. Agora, como vencer esse medo? Eu coloquei também 3 tópicos e quero compartilhar com você. Como vencer o medo para poder alcançar os resultados extraordinários? Confiando na soberania de Deus. Romanos 8, 28 tem uma palavra que eu gosto muito dela. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu e você carregássemos essa palavra dentro do nosso coração e escrevêssemos na nossa mente, não teria nada impossível para você. Não teria nada que impedisse você de prosseguir na sua caminhada com Deus e na sua caminhada de evolução nessa terra. Porque quando eu entendo a soberania do Senhor, eu começo a vencer todos os meus medos. Porque se Deus tem o controle de tudo, e se tudo coopera para o meu bem, significa que até aquilo que está acontecendo agora, que eu não consigo entender, que muitas das vezes eu acho que não ser merecedor, é aquilo que é necessário
para que eu possa alcançar o resultado que Deus quer. A palavra diz assim, ó, Deus sonha os seus sonhos de forma maiores ainda. Então, aqueles sonhos que você sonha, Deus sonha em proporção muito maior. Quando eu entendo isso, e entendo que tudo coopera para o meu bem, o que eu faço? Eu caminho com uma certeza inabalável de que eu vou alcançar o resultado que eu quero, que eu preciso, que Deus já decretou que é meu. Aquele sonho que Deus já sonhou, que já colocou diante de mim, aquela promessa que Ele fez. Eu entendo que tudo que está acontecendo aqui na minha vida agora, de alguma forma, coopera para aquilo que eu estou almejando alcançar. Pode não fazer sentido agora, mas de alguma forma aquilo coopera para que você alcance. Sem aquilo você não vai alcançar o resultado que Deus quer. Você precisa passar por isso que você está passando. Agora, a forma como eu e você vamos interpretar isso e vamos passar por isso é que faz toda a diferença. Porque quando eu entendo que aquilo está cooperando para o meu objetivo, para o meu crescimento, para que eu alcance a eternidade, para que eu alcance a prosperidade nessa terra, eu vou olhar para aquilo e vou buscar entender o que Deus quer com aquilo. Porque se Deus colocou aquilo, tem um sentido. Se tem um sentido, Ele já sabe, eu não sei ainda, preciso entender, e preciso passar, e preciso pegar aquilo e colocar junto comigo, porque sem aquela bagagem eu não vou chegar aonde eu preciso chegar. Se você e eu entende que tudo coopera, eu simplesmente aceito o que está acontecendo, eu não reclamo com o que está acontecendo, eu não murmuro com o que está acontecendo, eu não pergunto a Deus por que está acontecendo. Eu entendo para que aquilo serve no propósito maior que Deus já decretou na minha vida. Se está acontecendo algo na sua vida, na sua caminhada, tem um motivo por acontecer. Se isso está agora fazendo parte da sua vida, tem um motivo por fazer parte. E você tem que entender que esse é um projeto de Deus, é uma coisa que você precisa passar por isso. Só que nós, quando é coisa boa, a gente traz e diz assim, muito obrigado, papai. Mas quando não é tão boa, a gente reclama. E aí que está o erro, porque a palavra não diz que algumas coisas cooperam, ela diz que todas cooperam. É claro que coopera para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí de novo você precisa ter certeza se ele está no barco. Se você tem certeza que ele está no barco da sua vida, você já não tem mais preocupação nenhuma com o que acontece, porque você tem certeza que tudo faz parte do projeto, tudo faz parte do propósito, tudo tem um sentido que você pode não estar entendendo agora, mas que você vai entender depois, porque faz parte do processo da sua vida. Como vencer o medo? Buscando a Deus em oração. Quando nós, isso é uma coisa que nós cristãos às vezes, principalmente aqueles que já alcançaram uma vida mais tranquila, somos levados a não mais dessa dependência do Senhor. Ontem nós estávamos discutindo falamos um pouco sobre isso na reunião. Por que é difícil? Deus não falou que é impossível e que não vai ter rico no céu. Ele falou que é difícil. Porque quando tudo vai bem na nossa vida, nós tendemos a não ter mais esse encontro, esse relacionamento com o Senhor. Sabe, como ser humano, eu imaginaria o seguinte: para que eu conseguisse ter um relacionamento com o meu filho, eu preciso de vez em quando dar um chute na canela dele. Se eu não chutar a canela dele, ele não me procura. Se ele não tiver dodói, ele não me abraça. Se ele não tiver dodói, ele não vem chorar no meu ombro. Ele não me abraça com aquele abraço gostoso, pedindo algo. Nós, seres humanos, quando ficamos muito abastados, nós somos tendenciosos a fazer a mesma coisa. Nós não procuramos mais o Senhor para
as situações da nossa vida, tomamos decisões sem precisar, sem consultar ao Senhor, porque nós nos tornamos independentes. Fazemos sem necessidade de Deus mais. Quero abrir um novo negócio, não preciso consultar Deus. Quero fazer algo, não preciso consultar Deus mais. Quero fazer isso, não preciso mais, eu já tenho. Eu tenho todo o dinheiro que eu preciso, para que eu vou consultar Deus? E quando nós alcançamos esse patamar, esse é um início de um fracasso. Nós precisamos ter uma reunião todos os dias com o Senhor, independente se a sua vida está boa ou não na sua visão. Mas o encontro diário com o Eterno, eu e você precisamos ter. Nós precisamos contar para Ele tudo que nos aflige, tudo que nós conquistamos, tudo que está bom. E precisamos principalmente contar para Ele quais são os nossos medos que nós não temos coragem de falar para as outras pessoas. Para vencermos o medo e alcançarmos resultados extraordinários, nós precisamos ser completamente dependente de Deus. Tentar andar uma vida que sem Ele, sem a direção dEle, você está fadado ao fracasso. Eu estou fadado ao fracasso. Nós precisamos do Senhor na nossa vida, o tempo todo. E às vezes, como nós discutimos ontem, muito bom o título que o Tiago trouxe, porque no nosso dia a dia, nós somos bombardeados com diversas situações que tentam nos tirar dessa comunhão com o Eterno. Conseguimos ficar horas só cutucando o dedinho para cima e para baixo, mas não temos 2 minutos para conversar com Deus numa oração sincera. E deixa eu dizer um negócio para você. Ele todo dia reserva um horário para você. Na agenda de Deus, todo dia tem um encontro marcado contigo. Assim como Ele fazia com Adão, Ele faz conosco. Ele abre a agenda dele e Ele coloca um horário vago. Todos os horários estão vagos, para você marcar um encontro com Ele. Esse encontro não acontece, por quê? Porque eu e você não confirmamos a presença na agenda dele. Ele veio, Ele reservou o horário. Eu e você não comparecemos para conversar com aquele que pode resolver tudo na nossa vida, com aquele que deveria ser tudo na nossa vida. Você cantou que Ele é tudo. Você cantou que sem Ele você não é nada. Você cantou que precisa dele para alcançar o céu. Mas você não consegue reservar 1 minuto, não vou nem falar 2, da sua vida para um relacionamento sincero com Ele. Um relacionamento sincero com aquele que realmente está disposto a ouvir tudo que você tem a falar. As suas maiores aflições, as suas maiores vitórias, as suas menores vitórias. Ele está disposto a estender a mão sobre a sua vida para que a sua sorte seja mudada. Mas eu e você não temos esse tempo para Ele. A palavra diz assim, que os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir o nosso clamor. E por que Ele não ouve? Se os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir o que nós temos a falar, o que nós temos a pedir, os seus ouvidos estão inclinados para ouvir aquilo que eu necessito, que eu careço, que mais me faz sofrer, por que Ele não está ouvindo? Porque eu e você não estamos falando. Falamos com todo mundo, mas não falamos com Ele. Falamos com a nossa vizinha, com a nossa mãe, com o nosso irmão, mas não falamos com Ele. Achamos que Ele é o eterno. Ele é, né? Achamos não, Ele é o eterno. Que Ele sabe todas as coisas. Mas deixa eu te falar um negócio. Se você não quiser que Ele ouça, Ele não vai ouvir. Porque relacionamento com Deus precisa de ter
eu e Ele. Se eu não quero, é por isso que Ele não quer. Se eu me afasto, é por isso que Ele está ficando distante. Deus não está ficando distante porque Ele está se afastando. Ele está ficando distante porque eu estou me afastando. E está ficando mais gelado, está ficando mais frígido. E nós conversamos ontem, o que estreita o nosso relacionamento com Deus e me faz permanecer no caminho de vitória que Ele já decretou para a minha vida, é ter comunhão com Ele. Se eu não tenho comunhão com Ele, se eu não tenho um relacionamento com Ele, não faz sentido, começa a ser uma obrigação estar aqui. Muitos de nós, às vezes, comparecemos na igreja por não ter outra coisa a fazer. Comparecemos no culto de Santa Ceia, porque se não comparecer, o pastor vai querer saber por que eu não vim. Quando eu deveria estar aqui por um relacionamento íntimo, sincero e bem perto dele, bem agarradinho com o Senhor. Eu perco o meu medo, eu venço o meu medo quando eu tenho esses momentos de comunhão com o Senhor. Eu venço o meu medo quando eu começo a me alimentar de fé, baseado na palavra. Queremos ter experiências com Deus, mas não queremos pagar o preço que a experiência nos exige. Queremos ter vitórias, mas não queremos acreditar que Deus concede as vitórias. E deixamos de alcançar essas vitórias que Deus tem para as nossas vidas, porque deixamos de acreditar nelas. Porque não nos alimentamos continuamente desta palavra que me dá vida, que me faz realmente crer. E sem crer eu não tenho nada, porque sem fé nada acontece. Eu preciso alimentar a minha vida, você precisa alimentar a sua vida da palavra. Eu preciso acreditar realmente que a palavra é luz para iluminar o caminho que eu estou andando, para não deixar que eu tropece em nenhuma pedra que é colocada, que eu caia num buraco que é aberto. Eu preciso me alimentar dessa palavra. Se eu quero vencer o medo que me impede de alcançar resultados extraordinários, eu preciso ter momentos de estudo da palavra. Eu preciso realmente deixar o Espírito Santo, nesse momento em que eu leio a palavra, falar ao meu coração, a confirmar que aquilo é verdade e não me deixar ser levado por qualquer palavra que venha de fora, minando a minha fé. Agora, a fé ela vem pelo ouvir. A fé vem quando eu começo a realmente querer que ela aconteça. Eu preciso praticar esses momentos, eu preciso viver esses momentos. Se eu quero uma vida extraordinária, e não quero mais que o medo seja um empecilho de eu alcançar isso, eu preciso reservar esses momentos de fé e de leitura, de conseguir ver o que Deus fazia na vida daquele povo, o que Deus fez na vida de Moisés, o que Deus fez na vida de Abraão, o que Deus fez na vida de José, de Jó, o que Deus fez. E a palavra me dá uma certeza de que quando eu leio o que Deus fez, e depois eu leio que o Deus que era, é o mesmo que é e que vai continuar sendo, isso me faz ter uma vida de completa ausência de medo e me impulsiona a ir para frente em cima de qualquer desafio que surja. Porque quando eu vejo o que está acontecendo com a minha vida, e eu sou um leitor da palavra, e eu vou lá e vejo o que aconteceu com uma situação bem parecida, eu falo assim: o Deus que agiu nessa situação, Ele continua sendo o mesmo, e se Ele é o mesmo, da mesma forma Ele vai agir e vai fazer com que a situação mude e chegue ao mesmo resultado que chegou lá. Se eu e você tivermos que ser lançados numa cova de leões, imagine isso. Eu, através da leitura que eu fiz da palavra, e da confirmação que Daniel saiu de lá ileso, aí eu falo assim: o Deus que agiu na vida de Daniel, que estava com ele naquela cova, é o mesmo que existe hoje, ele vai estar comigo também.
Se o Deus que fez Abraão sair de um lugar, abandonar tudo que ele tinha, iniciar um projeto totalmente novo, é o mesmo Deus que existe hoje, significa que Deus está comigo no meu projeto e eu vou conseguir alcançar o mesmo resultado que ele alcançou. Então eu preciso, se eu quero vencer o medo, eu preciso ter esses momentos de comunhão, entender a soberania de Deus e ser alimentado pela palavra. O Ministério de Louvor, se quiser, pode subir. Caminhando já para o final, quando eu identifico as raízes do medo, quando eu consigo entender como vencer os medos, o resultado vai ser de colher os frutos. E os frutos são viver com a paz e confiança, acreditando numa paz que excede todo o entendimento. Eu vou conseguir realizar todos os meus sonhos, porque o medo já não vai me paralisar mais. E eu vou impactar o mundo e as pessoas ao meu redor. Porque o que esse mundo precisa ver, o que esse mundo precisa experimentar, é que você serve um Deus que para Ele não há impossíveis. O que esse mundo precisa ver não é uma pessoa que vive chorando por qualquer motivo, e sim que, diante de uma prova tremenda, insuportável, ele continua crendo que o Redentor vive e em breve vai tirar ele daquela situação. O mundo precisa saber qual é o Deus que eu e você servimos. Nós não servimos um Deus que perde batalhas. Então o mundo não pode ver você e eu frustrados, chorando, reclamando de algo que nós não temos. Porque se não temos é porque não chegou a hora ainda. Mas nós precisamos crer, e o mundo precisa ver que eu e você continuamos firmes, inabaláveis, crentes naquilo que Deus ainda vai fazer. Por que você continua firme, mesmo diante de tudo isso? Porque eu creio que Deus vai reverter toda essa história. É isso que o mundo precisa ver. O mundo não precisa ver você sofrendo com uma pequena fé. O mundo precisa ver que a sua fé é inabalável, inalcançável, e que você é o vencedor que Deus já declarou. O mundo precisa ter certeza que estar na presença de Jesus é a melhor coisa, a melhor escolha que Ele pode fazer. E eu e você precisamos demonstrar isso para eles. Diante das situações, eu não fico mais diante dela com medo. Eu me ergo, crendo que Deus ele vai dar a vitória, em nome de Jesus. Vamos cantar, fique de pé, você louvar o Senhor. Ouve com o seu coração, com a sua mente.
Eu abri a caixinha de correio hoje à tarde e encontrei isso aqui. Alguém deixou lá. Alguém não, eu sei de onde veio. Alguém foi um evangelista. Mas eu achei interessante, eu quero ler para você, porque aqui tem as respostas que você precisa ouvir para alguns questionamentos que eu e você fazemos às vezes. Faz assim, ó. Quando você diz, não posso resolver, sabe o que Deus diz? Eu dirijo os teus passos. Quando você diz, é impossível, Deus diz, tudo é possível. Quando você diz, me sinto só, Deus diz, não te deixarei, nem te desampararei. Quando você diz, eu não posso fazer, Deus diz, tudo podes ao que crê. Quando você diz, tenho medo, Deus diz, não temas, eu estou contigo. Quando você diz, ninguém me ama de verdade, Deus diz, eu te amo. Quando você diz, não sei como conseguir, Deus diz, eu te ensinarei o caminho que você tem que seguir. Deixa eu te falar, não tem motivos para você continuar vivendo uma vida de sofrimento, de angústia, de medo, porque diante de qualquer questionamento seu, Deus tem a resposta certa e poderosa para mudar o destino da sua vida para um resultado muito melhor do que você alcançou até hoje. Não existe nenhum questionamento seu sem uma resposta maravilhosa e poderosa do Eterno. Não tem por que você ficar parado, desanimado, desacreditado, porque Deus, Ele está contigo, Ele está na sua batalha e Ele quer com você vencer essa batalha para que você possa honrar ao Senhor da maneira que Ele merece ser honrado. E deixa eu fechar com um detalhe: se tiver alguma coisa que você tem que recear, você tem que recear por não fazer. É muito pior você ficar uma vida inteira remoendo por algo que você deveria ter feito, do que fazer algo que não te dê hoje, neste momento, o resultado que você almejaria. É muito pior ficar vivendo uma vida toda se questionando: se eu tivesse feito, se eu tivesse aceitado Jesus naquele dia, se eu tivesse aceitado aquela palavra no meu coração e praticado ela no meu dia a dia, se eu tivesse tido um encontro com o Senhor, se eu tivesse lido a palavra, se eu tivesse feito o meu momento de oração, é muito melhor você fazer hoje do que viver uma vida inteira se perguntando se algo teria mudado se você tivesse feito. Então não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Comece a mudar a sua forma de ver a vida, de ver o medo a partir de hoje. Comece a praticar uma aproximação com o Senhor e comece a colher os frutos daquilo que Deus já tem lançado na tua terra. Aleluia, glória a Deus.
confiar no nosso Deus. Terça-feira tem live. Se você não está participando, participe. Quinta-feira temos culto da Vitória e domingo estaremos aqui de novo. Você faz parte do culto, então ore pelo culto. Convide pessoas para estarem aqui, convide pessoas para participar da live. Irmãos, nós compartilhamos tanta coisa na nossa mídia social e às vezes não compartilhamos as bênçãos que estão sendo derramadas aqui. Feche seus olhos. Senhor, nós adoramos o Teu nome, te engrandecemos, Senhor. Te agradecemos por nos ensinar a não termos mais medo e confiarmos em Ti. Mas também, Senhor, te agradecemos por nos estar ensinando a todos os dias, Senhor, como ter uma vida pautada diante do Senhor, para que o Senhor esteja nas nossas batalhas. Te prometemos, Senhor, a não termos mais medo diante dos desafios que surgirão, porque nós confiamos em Ti e sabemos que tudo coopera para o nosso bem. Só te pedimos, Senhor, continue no barco da nossa vida, porque nós carecemos da Tua presença, carecemos do Senhor na nossa casa, nos nossos negócios, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Precisamos do Senhor, precisamos sentir o Senhor. Nos incomode, Senhor, com as nossas agendas que temos com o Senhor, para que não venhamos mais a ser ausentes, mas que possamos ter realmente o nosso dia de encontro contigo, Senhor. Coloque a Tua palavra escrita no nosso coração, na nossa mente, para que nós não venhamos a tropeçar, Senhor, nestas pedras lançadas pelo inimigo. Continue conosco, nos dê uma semana abençoada e que possamos ser testemunhas do Teu grande amor sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, e você diz amém.